Olá, meus queridos, como vão vocês? Eu acabei de assistir, acabei não, assisti ontem à noite, o One to One Concert, mais o documentário, não é o show completo não, do show do John Lennon, em 1972, no Madison Square Garden, em agosto ali de 1972, e eu tava doido pra contar pra vocês o que que foi que eu achei. Meu nome é João Moura, esse aqui é Beto School, vamos lá. Olá, meus queridos, o que que foi que aconteceu? O que que foi que aconteceu que é muitíssimo interessante como que a gente tem a vida do John Lennon muito bem documentada, né? Até pela própria Apple, pela própria Yoko Ono e tal, e agora pelo filho, o Sean, né? Esse é um documentário oficial. Diferentemente de um documentário que é um paralelo a esse, porque ele, ele, ele atua no mesmo contexto, que é a chegada de John Lennon a Nova York e o contato, esse primeiro contato que ele tem com Ab Hoffman, né, com David Peel, né, com Allen Ginsberg e também, logicamente, ali a gente tem o contraditório e maluco Jerry Rubin, né, que é um grande personagem desse documentário aqui agora, né? Mas que eu falo porque se você for pegar a vida do John fora de Beatles, né, você tem um antigo documentário, né, ele já tem uns 20 anos mais ou menos, que é da época é um documentário sobre o álbum Plastic Ono Band, do primeiro disco do John, né? O qual a gente tem entrevistas ali com a Yoko, com o Ringo e com o Klaus Voormann e tal, contando a história, porque esse período de 1970 do John, o John tava naquela coisa do grito primal, né? Aquela coisa toda, e ele passa muito, mas muito tempo em Los Angeles com o Arthur Janov, né? Fazendo o grito primal, e quando ele volta, ele vai gravar o álbum, né? E no final de 1970 ele dá aquela entrevista que para Rolling Stone, onde que ele, nossa senhora, ele joga merda para todo mundo, né, e tal. 71 é o ano do Imagine, né? Ali em Ascot ele grava e tal, ele já tinha seu estúdio e tal. Então a gente tem pelo menos aí uns três bons documentários. Tem o próprio filme Imagine, tem o Give Me Some Truth, que é o Making of Imagine, e tem o Above Us Only Sky. Desculpa, meus queridos, eu tô um pouquinho gripado. Above Us Only Sky, que é muito bacana. Teve na Netflix muito tempo aí e tal. Eu, graças a Deus, eu adquiri o DVD dele antes que DVDs parassem de ser vendidos em lojas, né? E tal. A gente tem o documentário da May Pang, né? Só que esse período de Nova York a gente tem diversos, né? Tem John Lennon versus o Estado versus John Lennon, uma coisa assim, tal. Tem aí pelo menos uns quatro documentários que pegam nesse período, né? E depois a gente tem o documentário da May Pen, que logicamente não é oficial, mas é um documentário que foi lançado ano retrasado, se eu não me engano, e o qual abrange esse período dele do Lost Weekend, né? E nós temos alguns documentários sobre 1980, diversos documentários, uns até de graça aí no YouTube para você poder assistir, mas tem vários, né? O único período que fica faltando abranger a vida do Joe mesmo é esse período da cota, né? Que é ali entre 76 ali até o início de 1980, falta ali um documentário mostrar o que que ele estava fazendo, aquela coisa toda, talvez um dia apareça, né? Mas esse documentário One to One Concert, como eu disse a vocês, diferentemente do show, há cenas do show, né? Você toca ali Mother, toca ali Come Together, New York City, Hound Dog, que eu tô lembrando aqui. Eu posso estar errado, não sei se toca Cold Turkey, né? Ele não toca tudo, por quê? Porque esse ano agora, né, já vai ser lançado, já foi lançado, tá, o show completo, né, e muito maior, expandido e tal, papapá. Então, o que acontece? O que que é esse documentário? Esse documentário, ele é um retrato daquele período. Era o período de guerra do Vietnã, era um período de várias manifestações contra, morria soldado pra caramba, morria Vietcongs pra caramba, né? O povo lá no Vietnã morrendo e tal. Então, teve uma parte da sociedade americana que se revoltou contra isso, né? E era um país, na época, extremamente dividido. Então, um dos grandes personagens do documentário é o presidente Richard Nixon, né, tal. Mas o documentário, o que que ele tem que você nunca viu? Né? Primeiro que há algumas cenas do John que eu nunca tinha visto. E por causa do John estar desconfiado que o FBI estava grampeando o telefone dele, ele passou a gravar todas as suas conversas telefônicas. Então, nesse documentário, o diretor, ele pega
e vai colocando em contexto. É muito interessante, por exemplo, conversas da May Pang, né, tentando ali pegar moscas para fazer um filme da Yoko Ono chamado Fly, né, onde tinha uma mosca que ficava andando no corpo de uma mulher nua e tal, tal. Mas o que é interessante mesmo é você ver as conversas do John e os planos do John. Há conversas com Alan Klein, por exemplo, cara, que é muito legal, historicamente, assim, pra gente, é muitíssimo interessante. E como o Alan Klein ele apoiava o John, né? Acredito que ele fizera a mesma coisa com o Ringo em seus projetos, né? Os filmes, né? A gente sabe, ele chegou até a participar do Blindman, ele é um dos caras lá dando tiro lá e tal, junto com o Mal Evans e tal. E ele também, com o Concerto for Bangladesh, ele estava ali atuando ali junto com o George, né? Então ele é um cara muito presente, ele era quase que um manager do John na época, né? Então tem umas conversas bastante interessantes, por quê? Porque o John ele começa por causa do Jerry Rubin. Qual que era o plano? Né? O plano era sair em uma turnê pelos Estados Unidos, misturando política e música. E o John iria para poder mudar a cabeça das pessoas da eleição que viria, né? Que estava para vir ali em 72, né, cara? Então, o que acontece? O apartamento que o John e a Yoko alugaram ali no Village, em Nova York, ele hoje, eu sei que hoje ele foi completamente desmantelado, ele só tem a casca dele, né? Por dentro ele foi todo demolido e tal, e reconstruíram ele de forma moderna, como fizeram muito em Nova York. Então, o que aconteceu? A produção, os diretores, eles reconstruíram, através de fotos e filmagens, o apartamento do John e da Yoko ali. Então você entra nesse apartamento, né, e tal. Eles têm uma cama com uma televisão na frente deles e tal. E várias coisas do John espalhadas pelo apartamento. Lembra um pouco aquele vídeo de Starting Over, onde a gente imaginaria um John Lennon velhinho na costa da Irlanda, morando numa casa com as guitarras dele, aquela coisa toda e tal. Eles fizeram mais ou menos isso, mas nesse contexto, né? Então eles reconstruíram o tipo da televisão, eles colocaram igualzinho ali, jornais e tal em cima da cama, roupa de cama, realmente é impressionante o que eles fizeram em estúdio, né? Mas a televisão fica ligada o tempo todo, e aí que é o grande lance. A televisão ficava ligada o tempo todo. O John era completamente fascinado por televisão. Ele amava televisão. E vindo da Inglaterra, onde que a BBC ali e tal, chegava um determinado horário, sumia tudo. A televisão nos Estados Unidos ficava o tempo todo. Isso desde 64, quando os Beatles ali no Plaza, em Nova York, eles assistiam ali a televisão o tempo todo. Eles ficaram impressionados com isso, né? Porque tinha um canal lá nos Estados Unidos, onde que ele passava, 4 horas depois passava a mesma programação. Então, se você perdesse, você poderia assistir depois. Isso para a época, para o inglês, né, que tinha só a BBC, era fenomenal. Mas já na década de 70, que ele já tinha expandido, tinha ABC, CBS, tinha o Diaba 4 ali de canais. Então, o John fica. Ele ficava mudando de canal o tempo todo. Então, você assiste o documentário, você assiste comerciais da época, o que estava passando no jornal, os programas de televisão, você vai vendo aquilo. Logicamente, vai aparecendo ele no David Cavill Show, também no Mike Douglas Show e outros shows que ele apareceu ali quando ele dava entrevista ali nos Estados Unidos. Ele vai pulando aquilo ali e tal. Então é muito interessante, assim. Socialmente é interessante, historicamente é interessante você assistir a televisão sendo, o canal sendo mudado, como se fosse o John, né, cara? E o que que tava em voga ali? Aí tinha discurso do Richard Nixon, aí tinha não sei o que lá, o McGovern, né, falando do outro lado lá, tinha os tiros lá no outro candidato e tal. Então, ou seja, é bastante interessante. É lógico que isso aí, com músicas do John no One-to-One Concert o tempo todo, né? Então, o que acontece? Qual que era o plano do John sair nessa tour, né? Então, é muito interessante. Quantas pessoas me perguntam, por que que o John meio que abandonou essa coisa, né? Ah, o Jerry Rubin e outras pessoas que estavam envolvidas ali, nessas manifestações, papapá, eles estavam ficando violentos. E ele começou a falar em death and destruction, ou seja, morte e destruição. Aquilo, o John puxou o freio de mão, ele fala para, eu não lembro para quem no telefone, ele fala assim: o Jerry Rubin tá ficando doido, né? Eu não vou levar meninos e meninas para uma manifestação onde que não tem segurança nenhuma e provavelmente vai ter até morte. Então o John é engraçado, né? Porque ele tinha seus ideais, né? Ele tinha as coisas que ele achava muito sérias e tal, como o que aconteceu em Ática, na prisão lá em Ática, o que aconteceu na Irlanda,
é o que aconteceu com a Angela Davis, com o John Sinclair, né, e tal. Tudo isso está no álbum Sometime in New York City, né? E então o John ele se importava com diversas coisas, mas daí violência e ele como um ex-Beatle, como um artista e como todo mundo fala, a própria Yoko Ono fala, o John sempre gostou muito dos fãs dele e tal, tanto é que morreu nas mãos de um canalha disfarçado de fã, né? Mas aí o que que acontece? O John cai fora. Ele cai fora, né? Lógico, aí essa parte acaba, aí a gente tem o porquê do One-to-One Concert. Eu não sei se vocês sabem, né? O Geraldo Rivera, que passou a ser um jornalista muito famoso, depois virou apresentador de televisão e tal. Na época ele era um jornalista investigativo. E ele descobre lá o horror que estava acontecendo lá em Woodbrook. Eu posso estar errado o nome, era um local onde ficavam crianças com problemas mentais. Tinha crianças com síndrome de Down, e outras doenças e tal. E o John assiste o especial dele sobre isso. E ele estava precisando de dinheiro porque as condições eram horríveis. Até essa parte, se você estiver assistindo com criança, quando você for assistir, tá na Amazon Prime, mas o pessoal já tá baixando, tá tudo mandando link um pro outro aí. Mas cuidado ao assistir, porque tem umas cenas ali bastante pesadas, dos pobrezinhos, daqueles anjinhos ali naquele lugar ali, é meio pesado, então você toma um pouco cuidado se você estiver assistindo com criança. Então, enfim, mostra aquilo ali, então o John, ele, não, vou fazer o show de graça, então ele faz o one-to-one concert, lógico, aparece o Stevie Wonder também lá e tal, e as imagens, meus queridos, é simplesmente assim, maravilhoso, o som maravilhoso. Você já deve ter visto o vídeo de Well, se eu não me engano, que tá no YouTube, que apareceu há pouco tempo agora que eles liberaram, né? Porra, é um sonsaço, né, cara? E a imagem, pra gente que cresceu com aquele VHS velho e com os DVDs copiados do VHS, né? E também no nosso velho vinil e o CD do John Lennon ao vivo no Madison Square Garden em Nova York, e vocês vão ficar realmente muito impressionados com a qualidade, né? Então, ou seja, o documentário é sobre isso, né? Ele entra um pouquinho em 73, mas logicamente não entra na parte onde que o John e a Yoko se separam, né, e tal. Isso aí você assiste depois do documentário da May Banks, se você conseguir por aí. Mas é isso, eu achei o documentário assim, ele é historicamente muito relevante. É muito interessante você assistir isso aí. Lógico que com o Daytime Revolution, ele pega, é o mesmo assunto, né, cara? Jerry Rubin, Richard Nixon e tal. Então, ou seja, um documentário complementa o outro. Eles são bastante diferentes, apesar do mesmo assunto. A pegada dele é diferente. Né, do Daytime Revolution, que eu fiz um vídeo aí para trás há um mês, 2 meses, né? Você tem entrevistas, você assiste as entrevistas para quem não tem o DVD duplo com todos os episódios do Mike Douglas Show, né? Porque o John fica uma semana no Mike Douglas. Você vê a entrevista com as pessoas que estão vivas hoje, ainda estão vivas hoje, que participaram daquilo ali. Então é muitíssimo interessante você ter aquele recorte, mas esse aqui é já uma coisa um tanto quanto mais artística. Eu amei, eu adorei. Não tem como você amar mais o John Lennon ao assistir esse documentário, né, cara? É impossível não amá-lo, né? Que pessoa, que cara legal. É lógico, não era santo, não era porra nenhuma e tal, mas ele era um cara que, pelo menos uma coisa, tinha coragem e tinha muito coração. Assim como a Yoko Ono por trás dele o tempo todo, né? Com aquela coisa do feminismo, ela vai em campanhas pró-feminismo, né, e tal, e o John vai junto e tal. É muito interessante, apesar, né, de as pessoas falarem, mas tô hipocrisia aqui, porque aquele John, é isso que me pega desde que eu era garoto. Né? Porque você vê, por exemplo, a gente tem muito bem documentado o Get Back, aquele amor que ele tinha pela Yoko Ono e tal, aquele cara. E depois você tem o John Lennon de Imagine, né? E do John Lennon de Imagine você tem esse John Lennon de 72, né? Então é muito difícil para mim, talvez para você e tal, como que as pessoas são, como que as pessoas podem ser diferentes, né? Esse John radical, junto com aquele gente, papapá, mas tinha limite, né? Porque bobo ele também não era, né? Ele é completamente diferente daquele John Lennon que vai para Los Angeles com a May Pang ali em 73. É outra pessoa, praticamente. Até fisicamente ele muda muito, né, cara? E depois ele seria uma outra pessoa no período da quatro. Como que o John consegue?
né? Isso, né? O Paul é meio que o Paul, o Ringo e o George é meio que uma coisa linear, você tá ali e tal. O John realmente ele era um artista. E eu imagino, hoje eu consigo mais ou menos entender o cansaço mental dele ali em 75, quando ele assina lá em 74 o fim, a dissolução legal dos Beatles, né? E quando chega ali em 75, ele grava aquele álbum Rock and Roll, né? Porque ele tinha que gravar, né, e tal, e dali ele se desliga do planeta até 80. Desliga assim, né, desse mundo, né, de fotógrafos, tudo mais. Cara, vale muito a pena. Assistam, vocês vão amar mais o John Lennon, se isso que é possível. Deixa seu coração político, né? Porque existe bitomaníacos dos dois lados, né, cara? De esquerda, de direita, de centro, de três lados. Ó. Esqueça um pouco disso, tenta assistir a coisa no contexto. É, como eu sempre falo, né? Enfia seu preconceito no cu, né, cara? E assista, vai. Se você é fã do John Lennon, você vai adorar e vai entendê-lo ainda mais. Um grande abraço para vocês. Vocês cuidem.